Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de nivelamento de metodologia do trabalho científico da Faculdade de Educação da Ibiapaba. Me chamo Antônio Francisco e nós iremos conversar um pouco hoje sobre o método científico. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, né, o ser humano ele busca compreender essa realidade. E aí vem várias dúvidas dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, algumas perguntas básicas. Por que chove? De onde viemos? Como curar doenças? Essas perguntas elas vêm muito presentes no nosso cotidiano e que não necessariamente precisam de uma invenção de laboratório para que ela aconteça. E aí nós devemos nos perguntar, né? Quando a gente escuta a palavra ciência, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? A gente pode entender que a ciência ela pode ter vários conceitos dentro da nossa perspectiva individual. Mas hoje nós iremos ver que a ciência ela é formada a partir de vários conceitos diferentes, não só de uma coisa abstrata. Mas o que é essa ciência? A ciência é a sistematização de conhecimentos juntamente com um conjunto de proposições que são correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que nós, enquanto pesquisadores, queremos estudar. A ciência, como um todo, ela é um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento como objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. A ciência, ela é um conjunto sistemático de estudos que passa por um critério rigoroso para que seja validado a partir de um grande critério de verificação, certo? Nós sabemos que a ciência ela é muito importante, mas como eu falei anteriormente, ela não é o único tipo de conhecimento que nós temos presente dentro da nossa sociedade. A gente pode usar como exemplo de diferentes tipos de conhecimento, conhecimento popular, né, ou conhecimento religioso. Então, a partir desse pressuposto, a gente precisa entender que a ciência, ela também se forma a partir desses outros conhecimentos que nós temos no nosso contexto social, ok? E aí, como eu falei para vocês, né, a gente deve avaliar esse contexto de forma geral e entender que o conhecimento científico ele não é o único conhecimento existente. Tudo isso irá variar de acordo com o contexto, né? A gente entende que, por exemplo, em alguns lugares a medicina popular é muito mais presente do que o conhecimento científico em si. Porque a partir do contexto cultural, aquele conhecimento ele passou a ser verdadeiro para aquela comunidade específica. Então, não, a ciência não é o único tipo de conhecimento que nós temos hoje. E aí nós iremos falar um pouco sobre os tipos de conhecimento que nós temos, né? Temos o conhecimento popular, que ele diz respeito ao senso comum. Antônio, o que seria esse senso comum? São conhecimentos que não necessariamente são científicos. Eles se formam a partir do nosso cotidiano enquanto sociedade, certo? Ele é um tipo de conhecimento popular, baseado na experiência e na observação cotidiana. Então, vamos dar um exemplo aqui de como esse conhecimento popular ele cabe no nosso dia a dia. É a utilização de chás para acalmar as dores ou para emagrecer. E a gente também tem outros exemplos que são os profetas da chuva. Às vezes nós, né, que estamos em um contexto nordestino, a gente sempre procura saber como será o inverno a partir desses profetas da chuva, que às vezes, né, dentro do nosso conhecimento cotidiano, o conhecimento deles é mais válido do que o conhecimento de uma pessoa formada em meteorologia, por exemplo. Temos o conhecimento filosófico, que ele é um tipo de conhecimento que busca compreender a existência, a verdade e a moralidade. E ela se baseia na reflexão crítica e no raciocínio lógico. Ou seja, a filosofia ela se baseia no meio e com base no pensamento crítico e no raciocínio. Como a gente pode utilizar isso como exemplo? Nossas perguntas que às vezes nós fazemos no nosso cotidiano, que muitas vezes nós usamos a famosa frase crise existencial, né? Quando a gente começa a se perguntar qual o sentido da vida, qual o futuro da humanidade, de onde viemos, para onde iremos. Então, essas dúvidas elas surgem no nosso cotidiano a partir do conhecimento filosófico, que são aquelas dúvidas baseadas,
né, dentro desse processo de criticidade que nós temos e do nosso raciocínio. Temos um conhecimento religioso, que ele se baseia na teologia e se apoia em doutrinas, que contém proposições sagradas por terem sido reveladas pelo sobrenatural. E, por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Por exemplo, as tradições cristãs. Por exemplo, nossas Semanas Santas, né, os dias dos santos que nós temos dentro do nosso cotidiano social, ele é baseado no conhecimento religioso. Só que a gente precisa se apoiar nesse contexto do conhecimento religioso para a gente avaliar essa frasezinha final. O conhecimento religioso, ele é um conhecimento que, diferente dos outros, ele não tem discussão, certo? Tudo é baseado em algo específico ou em algo sobrenatural em específico. Então, o conhecimento religioso, ele não pode ser questionado, porque ele já é pré-definido desde a sua existência. E nós temos o nosso querido conhecimento científico, que ele é sistemático, metódico, racional e crítico. Ele vem de uma hipótese que analisa os resultados até chegar a uma conclusão provisória. Então, porque na ciência nada é definitivo. A gente pode revisar tudo à luz de novas descobertas. A ciência é curiosa, inquieta e humilde. Ela parte do não sei para que a gente possa construir o agora sei, até que novas evidências provem o contrário. O conhecimento científico, ele parte como eu já falei anteriormente, daquela premissa do conhecimento crítico e racional. A ciência, ela se forma a partir de quê? Conhecimentos técnicos que seguem padrões bem delimitados até se chegar a tal resultado. E, posteriormente, esse resultado de estudo ele pode ser refutado no futuro. Mas ele só pode ser feito a partir de estudos já pré-definidos que são comprovados. Ou seja, a ciência, ela se formula a partir da comprovação de algo que foi estudado a partir de um longo período de avaliação sistemática, né? Bem dirigidozinho e sem devaneios. Como nós vamos falar um pouco agora sobre metodologia, né? O que é metodologia? Metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. O que é essa metodologia? Ela vem da palavra método. O que é que serve o método? A gente formula um critério de avaliação e a partir desse método de avaliação, que vai a partir desse processo metodológico, nós iremos formar um conhecimento sobre algo. Mas esse conhecimento ele não é feito de forma da noite para o dia. Ele segue critérios rigorosos de avaliação. Por exemplo, quando nós fazemos uma revisão de literatura, nós não só pegamos textos aleatórios e fazemos uma avaliação do jeito que a gente quer. A gente segue critérios, a gente busca as palavras-chave, a gente pesquisa, faz um marco temporal dos artigos, se a gente vai estudar artigos dos últimos 10 anos ou 5 anos. Qual vai ser o tipo de pesquisa, se ela vai ser qualitativa, quantitativa. Então, a metodologia ela parte dessa premissa do caminho que a gente vai utilizar para chegar ao nosso resultado. Como eu disse, não sendo de qualquer forma, mas seguindo critérios bem definidos. Ou seja, a metodologia é o caminho para se chegar a algum lugar, mas há uma variedade de possibilidades dentro desse campo. Depende do que será proposto. Ou seja, nós iremos, a partir dessa nossa perspectiva, avaliar qual o melhor caminho que nós iremos utilizar para chegar ao lugar que nós queremos enquanto pesquisadores, certo? E aqui nós temos uma famosa frase, né, do Chapeleiro, da Alice do País das Maravilhas, que fala que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Na pesquisa, a gente precisa avaliar um pouco essa questão, certo? A gente deve saber para onde vai, às vezes, né, dentro do nosso processo de estudo, de pesquisa, a gente vai mudar de caminho às vezes, mas às vezes a gente sempre vai chegar em algum lugar, né? Então, o método científico ele não é uma receitazinha de bolo linda, né? Diferente do que muita gente pensa. O método científico ele não é uma sequência, né, mecânica e rígida. Porém, a gente deve seguir esse caminho
retinho. Ela pode mudar de caminho no decorrer da nossa pesquisa, mas a gente precisa permanecer dentro desse critério, tá bom? E ela pode variar conforme o objeto de estudo, os objetos da pesquisa e até mesmo a área de conhecimento. Porém, ela pode envolver algumas questõezinhas. A observação, que é quando nós percebemos algo que merece ser investigado. Temos a formulação de uma hipótese, que seria essa ideia provisória sobre o fenômeno. Vocês percebem que mesmo a gente, às vezes, como eu falei anteriormente, a gente não tendo tanto um critério chato e observatório dentro da pesquisa, a gente precisa seguir alguns critérios, então é nesse sentido que a gente fala, tá bom? E a formulação da hipótese, eu acho que, como eu já falei, né, é uma ideia provisória sobre o fenômeno. Então, isso pode acontecer. Você tem uma ideia inicial sobre o que você vai estudar e no meio do caminho ela sofre algumas mudanças. Mas você precisa da ideia inicial para poder dar prosseguimento às novas que podem se surgir. A experimentação e a coleta de dados, que aí, no caso, você irá testar as hipóteses que você formulou lá no comecinho, e a análise e interpretação, que é compreender esses resultados que foram pesquisados e avaliados. E a conclusão, que é confirmar ou refutar a hipótese que você trouxe lá anteriormente. E, por último, a divulgação para a comunidade científica. O que é o método científico? Partindo da concepção de que o método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, a gente pode dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos que nós adotamos com o propósito de atingir o conhecimento. Então, isso é o método científico. O método científico é um traço característico da ciência, constituindo-se de instrumentos básicos, que ordena inicialmente o pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho, até atingir o objetivo científico pré-estabelecido. A utilização desse método científico ele não é exclusivo da ciência. A gente pode usar em qualquer outras questões do nosso cotidiano. Porém, não há ciência sem um emprego, sem a gente conseguir utilizar o método científico para conseguir isso. Então, o método científico é o caminho para se chegar a um conhecimento a partir dos métodos pré-estabelecidos. Esses métodos, eles podem mudar o percurso do caminho, mas eles precisam existir para que a conclusão desse conhecimento possa ser validada de forma concreta. E aqui nós temos métodos na prática, né? Alguns diferentes caminhos que nós podemos utilizar para investigar algo. Temos o método indutivo, que parte da observação particular para que a gente possa chegar a uma conclusão geral. O método dedutivo, ele faz o caminho contrário. Ele pega as premissas gerais e, a partir dessas premissas gerais, a gente aplica em casos bem específicos. O método hipotético dedutivo, que aí, nesse caso, no hipotético dedutivo, você vai formular uma hipótese e você vai testá-la para saber se essa sua hipótese realmente ela é uma problemática a qual precisa ser estudada ou não, certo? O método dialético, que aí, nesse caso, a gente vai buscar entender os conflitos e contradições dentro da realidade existente. E o método fenomenológico, que ele investiga as experiências do ser humano de forma subjetiva, sem julgar. Então, ou seja, no método fenomenológico, ela vai estudar o ser humano sem um julgamento pré-estabelecido. Ela vai lá, sem julgamentos, irá avaliar a situação de forma neutra e vai só obter as informações sobre aquela realidade que ele está estudando. E aí, agora a gente vai trazer uns pequenos exemplos de métodos científicos também, que nós temos a nossa pesquisa qualitativa, que no que é a pesquisa qualitativa, ela vai compreender os significados das experiências existentes. Então, como é que a gente usa a pesquisa qualitativa? A gente, né, qualidade. Então, a gente irá avaliar questões mais abertas. A gente não vai estudar a questão de forma bem fechadinha, centradinha. A gente irá ouvir discursos e, a partir desses discursos abertos, nós iremos obter os resultados dentro da nossa pesquisa. Porém, na pesquisa qualitativa, a gente pode usar algumas ferramentas, que é, por exemplo, entrevistas, as observações e as famosas análises de conteúdo, que acredito eu seja a maior ferramenta que nós utilizamos, principalmente nas revisões de literatura.
E as pesquisas quantitativas, que ela trabalha com números e dados estatísticos, usando questionários, testes e análises matemáticas. A pesquisa quantitativa, ela costuma ser mais fechadinha, porque aí, no caso da pesquisa quant, a gente só quer dados numéricos. Temos as pesquisas qual e quantitativas, nós podemos utilizar as duas dentro desse processo de pesquisa, que é até mais interessante, porque ao mesmo tempo que nós obtivemos resultados numéricos sobre a pesquisa, a gente vai entender o porquê que esses resultados numéricos acontecem na prática. Ou seja, um exemplo, né? A gente vai estudar dados epidemiológicos a gente vai estudar dados epidemiológicos sobre as campanhas de vacinação em um determinado território. E aí a gente percebe que nesse território específico, as campanhas de vacinação, elas não estão chegando lá da forma que era para chegar. Então a gente tem esse dado numérico, que a maioria, que as campanhas de vacinação nesse território estão baixas. Mas aí, a partir da pesquisa qualitativa, a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo dentro daquele contexto, certo? E temos as revisões bibliográficas, que a gente utiliza livros, artigos, documentos, para fazer uma base teórica sobre o estudo. Ou seja, a gente vai pegar trabalhos de outros autores e aplicar dentro da nossa pesquisa. Agora temos a pesquisa de campo. Né? A pesquisa de campo ela é realizada em ambiente real, onde o fenômeno realmente ocorre e envolve uma observação direta do pesquisador a partir de entrevistas e aplicação de questionários no local. E aqui nós devemos entender também que, quando nós falamos de ciência, a gente fala sobre ética e responsabilidade, tá? Ensinar ciência também é ensinar sobre consciência. A ciência ela não é um saber frio preso nas universidades. Ela é o mundo. Ela muda o mundo. Então, graças às ciências, nós entendemos que nós temos diversas questões que nos beneficiam enquanto seres humanos. Mas também nós devemos ver a ciência por um outro lado. A gente escuta muito que a ciência é neutra, né? Dentro do contexto que a gente está inserido hoje em dia. Quando a gente estuda ciência lá no comecinho, a gente estuda, né, que a ciência é neutra, que ela não puxa para nenhum lado. Mas quando a gente vai estudar o contexto histórico dentro dos estudos da ciência, a gente percebe que a ciência também é utilizada para a nossa destruição, de certa forma. Quando a gente fala da bomba atômica, por exemplo, nosso querido Oppenheimer, quando criou a bomba atômica, ele achava que aquele procedimento científico ia ser revolucionário. Mal sabia ele que estava criando uma arma para a destruição da sociedade. Então, como é que a gente pode entender a ciência como neutra, como ela não puxa de um lado ou para o outro, né? Então, a gente, quando fala de ciência, a gente precisa falar sobre essa ética e essa responsabilidade enquanto pesquisadores. Pessoal, encerramos nosso primeiro tópico do curso de metodologia, certo? Quaisquer dúvidas, estou disponível dentro da plataforma para esclarecer. E também, essa semana, nós iremos divulgar nossos primeiros fóruns. Nesses fóruns, a gente pede, né, que vocês respondam ele da maneira correta e a gente possa abrir uma linha de debate bem interessante. Então, nessa semana, iremos lançar os primeiros fóruns dentro da plataforma e aí vocês vão responder e nós vamos criar uma linha de debate bem interessante. Até nossa próxima aula.